Olá, Irmandade! Hoje nós vamos falar sobre meditação. E antes da gente falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou pedir para que todos fechem os olhos, fiquem em silêncio por alguns instantes. Que possamos respirar profundamente. Nos conectando com o aqui e o agora. Que possamos fazer um mergulho no nosso interior. Que a partir das palavras que serão ditas aqui, possamos adentrar o silêncio de cada palavra. Vamos abrindo os olhos lentamente. Então, quando a gente toca esse tema da meditação, antes de falar sobre meditação, que acaba se ligando a algo da mente, né? Quando a gente racionaliza sobre isso, quando a gente expõe sobre isso, a meditação ela é além do que a gente racionaliza, do que a gente verbaliza. Ela é, sobretudo, esse ato de mergulharmos em nós mesmos. Mas é um ato, é uma ação que não exige esforço, que exige um desejo de reconexão conosco mesmos. Nesse sentido, a meditação tem uma relação direta com a religião no sentido do religare. Então, a meditação ele é esse processo de religação conosco mesmos e com o Pai. Portanto, ela é um processo de enraizamento no nosso próprio mundo interno, na nossa interioridade. Por isso eu propus que a gente fizesse um minutinho de silêncio. Porque enquanto a mente ela se liga à palavra, que é o que a gente também está fazendo agora, nesse momento, ao dissertarmos, né, ao falarmos sobre meditação, a gente está acionando a mente. A meditação não é um falar, mas é um interiorizar. Então é esse mergulho no silêncio. E por isso, como eu disse no início, ela não exige um esforço, é simplesmente o desejo de você parar um momento e deixar que o seu ser se esvazie. Então é como se ocorresse uma espécie de salto da mente para o coração e do coração para o nosso ser, que esvaziado se preenche da unidade crística, se preenche do nosso Pai maior. Bom, então, só para a gente entender um pouquinho disso a partir do sentido da palavra meditação. A palavra meditação em português, ela está vinculada à palavra em sânscrito dhyana, que não significa ao pé da letra meditação, mas eu sou meditação. Então é algo além do ato de meditar, é justamente esse mergulho na nossa interioridade. E que por isso
É como se a gente se esquecesse, se abandonasse em nós mesmos, para que, paradoxalmente, isso gerasse um modo de encontro com a gente mesmo, que vai além das palavras, além da mente, além de uma racionalização. Bom, Buda, quando ele falou sobre meditação, ele não quis usar a palavra dhyana, porque dhyana é uma palavra em sânscrito. Sânscrito é uma linguagem utilizada pelos sacerdotes. Então, o povo indiano não conhecia, não dominava essa linguagem. A linguagem do povo era a linguagem Pali. Então, Buda traduziu dhyana por jhana, que é a sua correlação em Pali, que é a linguagem do povo. O que isso tem a ver? Porque trazer, né, essa questão histórica. Porque isso está diretamente a um dos princípios da meditação, que ela não precisa, a verdadeira meditação, essa que de fato ela traz esse mergulho interior, ela não precisa de um mediador. Então não precisa de um sacerdote, não precisa de alguém que o conduza. É você que é o condutor de você mesmo. É você se tornando observador de você mesmo. Então, por isso, ele vai fazer essa tradução e eu acho que faz sentido a gente entender e que tem relação ao modo como a gente pode passar a se relacionar com a meditação, que não seja a espera de algo, a espera de alguém, mas seja simplesmente esse processo de se conectar consigo mesmo, com Deus, perceber o Deus que habita em você. E isso não exige esforço, você simplesmente vai deixar isso acontecer. Bom, para tentar resumir um pouquinho já do que eu falei, eu vou fazer a leitura de uma frase de um mestre yogi, o Sri Sri Ravi Shankar, que disse: quando a mente está livre da agitação, se torna calma, serena e está em paz. A meditação acontece. Ao meditar, você pode voltar o seu corpo para a sua fonte, gerando uma fonte interna de energia. Nessa frase, então, a gente vai remeter a ideia da mente, então, a meditação como um estado de não mente, que a mente ela gera essa agitação, né? Quando você formula um pensamento, você vai e volta. A meditação ela entra num estado de linearidade, de calma, de tranquilidade, que é diferente dessa agitação. Para a gente também entender um pouquinho disso, vou contar um caso que aconteceu com Buda. Buda estava sentado e pediu para um dos seus discípulos, o discípulo mais próximo, Ananda, para buscar uma cuia com água num riacho ali próximo, onde ele estava. Ananda foi. Quando ele volta, ele diz: eu não pude pegar porque a água estava muito revolta, muito lamacenta. Aí o Buda falou assim: não, eu quero que você volte lá, sente, espere e traga a água para mim. Ananda, meio a contragosto, foi e voltou ao riacho, sem entender aquela mensagem. Para que trazer então uma água lamacenta para o mestre dele, né? Então ele sentou, fechou os olhos e entrou num estado de meditação. Passado esse momento, ele abriu os olhos, pegou a cuia e a água estava límpida. E voltou para o mestre. E aí ele entendeu o que Buda quis dizer, que é exatamente o princípio da meditação. Quando a gente aquieta, a mente é como se fosse uma água lamacenta, uma água turva, que está em constante movimento. Quando você senta e aquieta a sua mente, você entra
silêncio interior, então você possibilita que haja um processo de decantação, que a lama, né, a terra, ela vá para o fundo e a água fique cristalina. Então, e é nesse momento, quando a água fica cristalina, quando a nossa mente se esvazia, é que acontece a meditação. Então, o ato de meditar não é algo que eu forço, mas que eu simplesmente deixo que aconteça. Então, é como se eu fosse um veículo, né, um instrumento do Pai. O meu corpo é um instrumento para que aconteça a meditação. Bom, então, nesse sentido, a gente vai perceber o motivo da meditação estar presente nas atividades da ordem. Primeiro, é um processo que envolve uma conexão com Deus, e não é esse Deus externo, mas um Deus que habita dentro de nós. Por isso essa ideia desse mergulho interior. É um processo de descoberta desse ponto de luz que está dentro de cada um. Também tem o propósito de alinhamento dos chakras, né? De um processo de harmonização. Então, ligado a essa aquietação da mente, esse esvaziamento de si. Nesse processo, quando a gente se esvazia da gente mesmo, quando a gente se torna observador de nós mesmos, também deflagramos um processo de autoconhecimento, que é um dos princípios tão colocados por todos os irmãos espirituais. Então, por isso a importância e o sentido de meditarmos, né, na ordem, tanto lá, né, no nosso local de trabalho, quanto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Até porque não somos trabalhadores só quando estamos na ordem, mas o tempo todo somos trabalhadores do Cristo. E também é uma forma da gente se conectar com o nosso mentor, com o nosso guardião, com a energia da casa, né? A energia de Jesus, Maria, José e dos 5 irmãos maiores. Bom, e quais seriam os benefícios da meditação? Já foram feitos vários estudos que dizem que a meditação ela reduz a dor, melhora o sistema imunológico, alivia a depressão, a ansiedade, a raiva, a confusão mental, aumenta o fluxo sanguíneo e diminui a frequência cardíaca, confere uma sensação de calma, paz, equilíbrio, ajuda a prevenir doenças cardíacas, facilita o controle mental, aumenta a nossa energia e reduz o estresse. Então, esses seriam alguns benefícios que a gente poderia elencar a partir da prática da meditação. Bom, e em quais momentos, então, eu posso fazer meditação? Na verdade, a gente pode fazer a meditação a todo momento. O importante é que a gente não leve isso como uma tarefa, como uma meta a conseguir, porque a meditação não é algo que consegue. Como eu já coloquei, ela surge. Então, é você ter o desejo disso acontecer, se colocar em posição de meditação, preferencialmente sentado. Por quê? Porque quando você se senta com a coluna ereta, na nossa coluna, quando ela está ereta, passa uma energia chamada Sushumna, que permite, então quando ela está ereta, permite que essa energia ela corra livremente. E quando você está sentado, você está alerta, porque a meditação, esse processo de meditação exige estar em alerta, porque caso você se deite, é mais provável, não necessariamente isso pode acontecer, mas é mais provável que você durma. E dormir não é um estado meditativo, porque não é? Porque quando você está alerta, você está presente. Então, a meditação exige essa presença. Esse processo de se sentar, né, de ter um momento, seja 5 minutos, 1 minuto, um minutinho do seu tempo, do seu dia a dia, ou quando você está na ordem, assim que você chega, inclusive os irmãos orientam que você chegue e fique alguns minutos, que seja 5 minutos em meditação, para aquietar a sua mente, aquietar o seu espírito e se colocar em conexão consigo e com a casa,
ela é o que a gente chama de meditação passiva, que seria esse estado de consciência divina, que é quando você se senta e deixa que a meditação aconteça. Mas existe um outro modo de meditação, e por isso eu digo que a meditação ela pode ser feita a todo momento, que é o que a gente vai chamar de uma meditação ativa, que é um estado de presença. Então, por exemplo, no seu dia a dia, quando você estiver lavando uma louça, você está ali lavando a louça, observando o movimento de passar a bucha na louça, percebendo cada detalhe, ou quando você estiver caminhando, percebendo seus passos, a sua respiração. Então, é essa conexão consigo e com o seu estado naquele momento, percebendo cada detalhe daquela ação que você está fazendo. E que na ordem pode ser o processo de vestir os símbolos, colocar os seus apetrechos de trabalho, né, a guia, a roupa, ir aos pontos, as orações, os terços, né? Os terços são formas de meditação mantradas, né? O mantra, essa repetição, ela é uma forma muito interessante, muito utilizada como parte do processo de meditação, porque quando você repete, é como se você entrasse, saísse da atenção à palavra e entrasse entre uma palavra e outra, que é essa ideia de entrar no silêncio da palavra, né? E consequentemente no silêncio de si mesmo. E também quando você executa qualquer tarefa dentro da casa, ela pode ser feita com esse estado de atenção plena, né? De conexão, seja com o outro, consigo. Bom, eu vou agora já caminhando um pouquinho para o fim, que é um pouquinho para falar como conduzir uma meditação. Acho que muitos de vocês estão acompanhando as meditações que eu posto aos domingos, então eu vou falar um pouquinho dessa minha experiência. Quando eu me sento, né, me conecto e eu me coloco a serviço. Eu tento me distanciar de mim mesma e me coloco em posição de recepção, mas uma recepção ativa, uma recepção em que eu estou presente, eu estou observando a mim mesma. E é como se as palavras, elas saem, elas não são premeditadas, né? Eu não ensaio antes e tal, mas eu deixo, é como se esse estado de conexão me possibilitasse falar o que vem no meu coração e não na minha mente. Então é nesse sentido. E na ordem, muitos de nós, né, já já conduzimos as meditações. Então acho que muitos também poderão falar um pouquinho até no domingo como que é esse processo. Eu acho que seria até interessante falar que é isso, é você estar ali, presente. Geralmente a gente faz em pé, né, as meditações lá na ordem, mas você fecha os olhos, se coloca em conexão e deixa que o seu coração se abra para que as palavras saiam e você, à medida que vai falando, você entra no mergulho do silêncio, do entre uma palavra e outra. Então é esse processo, é um processo de entrega. É como fazer uma oração com as próprias palavras, né, daquilo que vem do coração. Tecnicamente, a meditação ela pode ser feita a partir da condução de uma visualização. Você pode conduzir a pessoa a se conectar com as suas sensações. Você pode usar técnicas de respiração e consciência corporal. Você pode cantar uma música, ou sons harmônicos, ou entoar um mantra, ou ler um texto. O importante, a técnica, na verdade, eu acho que pouco importa. O mais importante é esse estado de entrega e presença. Bom, então, isso é um pouquinho que eu queria, algumas pontuações sobre o que é meditação e como a gente utiliza na ordem, qual o sentido da meditação, por que a gente faz uso, né, desse processo, porque eu acho que está diretamente ligada
ao princípio do trabalho espiritual, que é a entrega, do estar presente. E uma última coisa que eu queria falar, para depois a gente dar continuidade no nosso bate-papo, é que não existe um momento certo para meditar, assim como não existe um momento certo para ser um trabalhador espiritual. Tem até uma passagem que o Emmanuel falou através do Chico Xavier, que que não existe um momento assim para ser trabalhador espiritual. Todo momento mesmo que a gente está atribulado, cheio de coisas e tal, nunca vai ter um momento que eu tô tipo super tranquila para ser um trabalhador. Então é a mesma coisa na meditação. Eu não preciso esperar ter um momento de tranquilidade, sei lá, quando eu for aposentado ou quando eu tiver de férias ou algo do tipo. A meditação, assim como ser um trabalhador espiritual, é um desejo. Basta eu encaixar esse desejo nas minhas condições. Se eu não tenho tempo para parar um minuto, que eu faça a meditação lavando louça. Eu, por exemplo, ultimamente estou fazendo quando eu coloco o Martim para dormir. Então, às vezes eu fico entoando um mantra para ele dormir. Então, a gente não tem que pensar em ter um tempo para meditar. Não espere isso, porque senão você nunca vai meditar. Assim como se você esperar o momento ideal para ser trabalhador espiritual, você nunca vai ser. Então, a minha sugestão é que deixe manifestar o seu desejo. Se você conseguir um minuto para isso, ótimo. Mas se não, use as suas atividades para meditar de forma ativa, tá? E é isso, gente. Então, eu termino essa fala entoando o mantra Om, para que a gente finalize e se encontre daqui a alguns dias. Então, fechamos nossos olhos, respiramos. Shanti, Shanti, Shanti. Paz para o corpo, paz para a mente, paz para o espírito. Namastê.